Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à nossa aula de Direito Civil de hoje, cujo tema é a história do direito brasileiro, especialmente a história do direito civil brasileiro. A gente vai analisar os principais marcos aí da história do direito civil. Vamos tomar como ponto de partida o descobrimento do Brasil em 1500. Bem, o que passou a vigorar então aqui no Brasil em termos de legislação? As leis de Portugal, né? Como nós éramos colônia de Portugal, as leis que vigoravam aqui eram as leis que estavam em vigor em Portugal, com as adaptações necessárias à colônia, claro, né? Foram aquela sequência aí das ordenações afonsinas, manuelinas e filipinas que vigoravam aqui, então, nos primeiros anos, até, né, podemos dizer assim, nos primeiros séculos após o descobrimento do Brasil. Lá em 7 de setembro de 1822, quando o Brasil se torna independente politicamente de Portugal, é que surge aí a necessidade de adequação da nossa legislação, né? Porque agora nós éramos então um país independente. Com a promulgação da Constituição Federal de 1824, por determinação dela e também por uma necessidade, né, do Brasil agora independente, houve a necessidade de elaboração de códigos próprios, de um código civil, um código penal, os códigos processuais, né? E essa ideia vinha de uma necessidade de centralização do direito. O que é essa centralização do direito, né? Uniformização das leis brasileiras em códigos. O que vem a ser o código, né? Para quem está começando agora os seus estudos no direito, o que é um código? Bem, código nada mais é do que um sistema de regras geral e amplo que visa regulamentar com plenitude um ramo do direito. Então, o Código Civil visa regulamentar as relações civis das pessoas, né? De ordem material, ou seja, o direito em si, enquanto o Código de Processo Civil, por exemplo, regulamenta todo o procedimento para que eu busque em juízo aquele meu direito que está no Código Civil. Da mesma forma, né, o Código Penal contém centraliza dentro do seu texto as normas de direito penal. Claro que a gente tem aí outras leis especiais que regulamentam assuntos específicos, né? Mas o código tem essa ideia de um sistema geral de regras que não tem a intenção de esgotar uma determinada área jurídica, né? Mas de trazer com generalidade os aspectos necessários para a regulamentação daquele ramo do direito. Seguindo então essa tendência de codificação do direito brasileiro, nós tivemos então em 1830 o primeiro Código Criminal Brasileiro, tivemos na sequência em 1850 o Código Comercial, em 1858 foi nomeado Teixeira de Freitas para que fizesse então o nosso Código Civil. Teixeira de Freitas fez um estudo, elaborou seu código, entretanto por questões políticas este código não foi aprovado. Ele serviu depois de inspiração para o Código Civil argentino, mas aqui para o Brasil ele foi descartado. Em 1899, Clovis Bevilacqua foi nomeado para fazer o Código Civil brasileiro. E após um longo tempo de elaboração do projeto, aprovação, enfim, em 1916 nós tivemos a publicação do primeiro Código Civil brasileiro. O Código Civil de 16 era considerado um código bom para a época, né? E ele ficou em vigor no Brasil por quase um século. Entretanto, com o passar dos anos, a nossa sociedade foi se modificando. Eu costumo dizer aos meus alunos que um exemplo para a gente observar como a sociedade sofre alterações é que observem as novelas de época ou até mesmo aquelas novelas que são reprisadas. Não precisa passar muito tempo para que a gente perceba quanto a nossa sociedade muda, especialmente nas relações familiares. É no direito de família que a gente percebe as transformações mais sensíveis na nossa sociedade. Apesar de bom para a sua época, o Código Civil de 16 foi ficando desatualizado e incompatível com a nossa realidade socioeconômica, né? Houve então a necessidade de elaboração de um novo Código Civil. Em 1975, Miguel Reale foi nomeado para fazer o estudo, então, para redigir um novo Código Civil para o Brasil. Esse código passou por uma longa tramitação, o projeto ia e voltava e a gente permaneceu por longos anos sem atualização do Código Civil. Até que na década de 90 a gente assistiu a algo que se chamou de descentralização do direito. Na década de 90 surgiram vários microsistemas para tentar atualizar aquela legislação que estava já esclerosada.
Nós vivemos então na década de 90 um boom legislativo, o surgimento de várias leis, vários microsistemas para tentar atualizar aquela nossa legislação que estava ficando desatualizada, né? Esse fenômeno não se verificou só no direito civil, né? Mas a gente teve aí importantes leis, né, que surgiram na década de 90. Entre elas eu cito para vocês o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Código de Defesa do Consumidor, a própria Lei dos Juizados Especiais, a Lei de Crimes Hediondos. A gente teve, então, uma série de legislações importantes. Então, na década de 90, a gente assistiu um fenômeno de descentralização do direito. E isso se deu através dos microsistemas. O que são, então, microsistemas? Bem, são leis específicas, tá? É uma legislação setorial, ou seja, regulamenta um setor do direito, não um ramo inteiro, né, mas um setor, algum instituto específico, dotado de lógica e princípios próprios. E aí nós tivemos então, após um longo debate, né, após muito tempo de debate, a aprovação do Código Civil, que foi publicado em 2002 e que está em vigor até hoje. Na próxima aula a gente vai continuar falando então sobre o Código Civil de 2002. Beijo e até a próxima!